Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o mapa que eu fiz sobre as principais funções matemáticas e trigonométricas no Excel. Então, tem bastante exemplo ali para que não precise ficar recorrendo toda hora abrir o programa. Vamos começar com a função ABS. Então, aqui, todas as funções, como a gente já viu na base ali, no mapa de base de funções, ali começam com um marcador de início, em geral, igual. Aí vai ter a função e ali algumas vão ter argumentos e outras não, tá? E aí tem o que precisa para esse argumento, para essa função funcionar. Então, a função ABS vai trazer o valor absoluto, que é o valor em módulo, né? Para quem está ali habituado com matemática, o módulo é aquele valor sem o sinal, tanto positivo quanto negativo. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, exemplos, aqui eu estou colocado aqui do lado. Se a gente utilizar essa função aqui, seja com número negativo ou com número positivo, ele vai trazer ali esse número sem o sinal ali, tá? Às vezes aqui pode ser que pareça que tem um espaço entre a função, mas não tem, tá? Tipo, já termina ali a função e já começa o parênteses, tá? É só na hora de escrever que às vezes ficava muito apertadinho. Vamos para a próxima função, a função aleatória. A função aleatória, ela vai trazer um número aleatório. Esse número, ele fica, se você utiliza diretamente a função aleatória, é um número que é maior ou igual a 0 e menor do que 1, então é um número pequeno. Se você quer trazer um número maior, por exemplo, um número até 10, aí você multiplica isso por 10, por 100, por 1000, né? Aí vai trazer um número maior ou igual a 0 e menor do que 10. E assim, conforme o número que você multiplicar. A função aleatória, ela não precisa de argumento, porque ela vai trazer, já por padrão, um número aleatório. Cabe destacar que, tipo, a função aleatória, ela traz um novo número aleatório toda vez que a planilha é recalculada. A gente modifica alguma coisa ou abre a planilha, traz um novo número. Então, isso não fica fixo, né? Ela trouxe um número aleatório e sempre troca. A função arred. Muitas bancas gostam de trabalhar com essa questão de arredondamento dentro do Excel, porque às vezes confunde muita gente. A função arred, você tem que, como que é a composição do argumento? Nós trazemos um número ou uma referência a uma célula que tenha número também, né? E a quantidade de dígitos que nós queremos ali depois da vírgula, e tem alguns casos que a gente consegue utilizar antes da vírgula, né? Então, o número de casas decimais desejados. O arredondamento no Excel funciona dessa forma. Então, de 0 a 4, ele vai permanecer o número, e de 5 até 9 vai acrescentar. Fica mais claro com os exemplos. Aí, eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, 4,15, eu quero somente uma casa decimal ali. Então, como o número depois do 1, que seria a primeira casa decimal que eu quero, é 5, ele soma mais 1, né? Vai para o próximo número, que fica 4,2. A mesma lógica serve para o número negativo. Também tem a possibilidade de a gente trabalhar com múltiplos, né? Não necessariamente com casas decimais. Para trabalhar isso dentro da função arred, nós utilizamos o negativo. Então, aqui seria menos 1 seria múltiplo de 10, menos 2 múltiplos de 100, menos 3 seria múltiplo de 1000. E assim sucessivamente. Outra função matemática é a função fatorial. A função fatorial, ela faz o cálculo fatorial, né? Para quem não entende, tem mapa específico de fatorial matemática, mas ele vai fazer a conta. Então, no argumento, nós colocamos um número ou uma referência a um número, né? Então, aqui temos exemplos. Ele calcula o fatorial de números inteiros. O cálculo de fatorial, se a gente tem um número decimal, ele vai fazer do número inteiro. Então, aqui ele vai fazer o fatorial de 2, que seria 2 vezes 1. O fatorial de 0 é 1, e se a gente vai trabalhar com fatorial de negativo, ele não consegue, sai um erro, que essa conta não é possível matematicamente. Tem um mapa específico que nós vamos chegar, que são os tipos de erro dentro do Excel para a gente diferenciar, mas essa é uma situação que traria erro, né? A função raiz vai calcular a raiz quadrada, tá? Então, ela precisa da referência do número, né, do número ou da referência da célula, e aí faz o cálculo. Se a gente tenta fazer o cálculo de uma raiz negativa, também traz esse erro de que não é possível, já que não existe raiz quadrada de número negativo. A função ímpar,
A função ímpar às vezes vai confundir, vão tentar confundir com a questão da função de arredondamento, por exemplo, porque é de certa forma, um tipo de arredondamento específico dentro do Excel. Ele vai ele vai fazer um arredondamento para longe do zero, então mais distante, não que está necessariamente mais próximo daquela lógica ali do arred, de 0 a 4 e de 5 a 9, né? Então, que está mais longe do zero, eu coloquei aqui os exemplos. Então, a função ímpar, vai trazer um número ímpar, né? A função ímpar, por exemplo, com 1,6, que está mais longe, por exemplo, um número ímpar, teríamos números mais próximos, o 1 e o 3. O que está mais longe do zero é o 3, então ele vai trazer o 3. Tá? A função ímpar de 1 vai trazer o próprio 1. A função ímpar de menos 2 é a lógica do negativo também, é o que está mais longe. Então, também teria assim, tão próximo do menos 1 quanto está próximo do menos 3. Mas a função ímpar vai trazer o que está mais longe do zero, então vai trazer o menos 3. A função mod, as bancas gostam de confundir, porque ela nos faz pensar assim, em primeiro momento, que seja referente ao módulo, e não é. Ela retorna o resto da divisão, e o sinal vai ser igual ao do divisor. A composição dela é o número, ou a célula que faz referência ao número, ponto e vírgula, o divisor. Então, 3 dividido por 2 dá a conta dá 1 e sobra 1. Então, ela vai trazer 1 aqui, e o sinal vai ser, por exemplo, se aqui tá menos 2, aqui vai trazer um sinal negativo, aqui vai trazer um sinal negativo. Então, até eu coloquei esse exemplo aqui, tipo, menos 3 dividido por menos 2, você vai fazer a conta matematicamente, menos com menos dá mais. E o resultado ali vai ser positivo. Não, o sinal vai ser ou do divisor somente. Então, atenção em relação a essa função mod. A função multi vai fazer a multiplicação dos números, então eu posso colocar vários números que ela vai fazer a multiplicação desses números, ou células que tenham referência a número. A função par, ela funciona como a função ímpar, vai arredondar, mas só que vai arredondar tentando se aproximar ali do próximo número par mais distante do zero. Tá? Então, aqui tem exemplos, esse parênteses aqui não existe, depois eu vou tirar. A função π, ela retorna o valor de π com uma precisão de até 15 dígitos, ela não precisa de argumento, porque ela sempre vai trazer o valor de π. A função potência vai fazer ali a exponenciação, né, matemática, então nós trazemos um número, ponto e vírgula, e a potência, que número ele deve estar elevado. Aqui temos exemplo de, por exemplo, aqui eu quero 3 elevado a 2, então eu faço a construção da função dessa forma. A função potência tem acento, a maioria das funções dentro do Excel, uma observação, elas mantêm um acento da palavra, que normalmente tem acento em português. A função soma, ela vai somar os números, né? E é uma função que ela pode somar tanto diretamente os números quanto os intervalos. Então, eu posso somar um intervalo que tem vários números, eu vou fazer a soma. Nem todas as funções ali, elas conseguem funcionar dessa forma, tá? A maioria, nesse caso, das funções matemáticas, não. Mas a função soma sim. A função soma quadrado, ela vai fazer semelhante à questão da função soma, mas vai somar o quadrado dos argumentos, né? Vai levar o número ao quadrado e vai fazer a soma. A função soma C, ela mistura ali uma condicional dentro da função soma, e as bancas gostam muito de condicional dentro de funções. Então, como que é a construção? Nós precisamos selecionar o intervalo. Aí, o critério que vamos avaliar, se é maior, se é menor, o critério que foi igual, e o intervalo ali que é para fazer essa soma. Aí, aqui eu tive que construir uma tabelinha, que eu acho que fica mais fácil para entender a função soma-se. A função soma-se, aqui eu selecionei o intervalo da B1 até a D3, que seria esse intervalo aqui, tá? E aí eu quero os valores maiores do que 3. Maior do que 3. E aqui, atenção, tem que colocar aqui, eu coloquei até numa cor diferente, o critério entre aspas. Então, maior que 3, ele vai pegar todos os valores aqui que sejam maiores do que 3, que no caso a gente tem o 4 e o 5 somente, e vai fazer a soma, tá? Aí aqui, por exemplo, temos um outro exemplo, que eu peguei aqui do A1 até o A4,
Peguei A1 até o A4. E aí eu quero somar aqueles que tenham o Ré, que aqui eu tô utilizando já letras, né, para fazer essa validação. E aí, o que eu quero somar? Eu quero que tiver do B1 até o B4. Então, aqui ele vai olhar, na linha que tem o Ré, eu vou somar. O que eu vou somar? Eu vou somar o que tá no conteúdo do B1 aqui, que eu indiquei na parte final do argumento. Então, ele vai somar o 2 e vai somar o 3. Então, é o que eu coloquei a observação na hora que estiver estudando. Quando usa 2 intervalos, o que deve ser somado fica no final. E aqui temos uma função parecida, que seria a função soma Cs, tem um S no final, que aí eu posso utilizar vários critérios. Ali na soma C eu utilizo um critério só, e aqui na soma Cs ele utiliza mais critérios, tá? Que é o que tem sido mais utilizado, até tá sendo de certa forma descontinuado isso daqui, porque na soma C eu posso utilizar um critério só, como também posso utilizar mais de um critério. A função truncar, ela confunde às vezes com a função arredondar. A função truncar, ela não faz o arredondamento. Ela para ali naquela quantidade de dígitos e sem arredondar. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, se eu utilizo ela direto sem colocar a quantidade de dígitos, ela vai parar ali no número inteiro, tá? Se eu utilizo o zero, ela também para no número inteiro. E se eu indico ali a quantidade, por exemplo, eu quero 3 números depois da vírgula, a 3 números aqui, dá no 9. Número depois do 9 seria o 7. Se fosse uma função arredondar, aqui ia ter um arredondamento, né? Ia aumentar um número. Agora, a função truncar, ele vai parar ali no 9 mesmo. Então, a função inteiro. A função inteiro, ela arredonda para um número menor, para um número mais baixo. Então, tem um detalhezinho aí para termos bastante atenção. Então, eu coloquei 2 casos aqui que vai esclarecer como ela funciona. O inteiro de 9.9. O inteiro de 9.9, ela vai arredondar para o número mais baixo, que seria o 9. O inteiro de menos 9.9, tipo, o número mais baixo seria um número mais negativo. Então, ela arredonda para o menos 10. Então, fica aí o detalhe. Só destacando aqui, às vezes esse igual aqui fica um pouquinho distante, nesse caso ficou bem distante, mas na composição da função, ele é junto, tá? Não tem espaço meu. Até alguns aqui eu vou deixar um pouquinho mais próximo, mas na hora que eu tô escrevendo, às vezes ele fica um pouquinho distante ali e eu não percebo. Então, o mapa está disponível de forma gratuita para vocês fazerem download, as anotações de vocês. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e vamos para os próximos vídeos, porque o Excel ainda tem muitas funções úteis. Então, bons estudos e até lá!